Inteligência artificial para professores. Como usar sem sobrecarregar a rotina? Então, vamos aqui voltar a compartilhar conhecimento com vocês sobre inteligência artificial, trazendo agora como eu utilizo a inteligência artificial sem sobrecarregar a rotina. A gente sabe que a vida do professor não é fácil, né? É lotada, é rotina, como de um empresário. A diferença é que a gente tem que se atualizar e ainda compartilhar o que a gente se atualizou, enfim, fazer a curadoria desse conteúdo, etc., como eu falei num outro vídeo. Então, como usar sem sobrecarregar a rotina? A adaptação para essas novas tecnologias, ela não deve vir acompanhada de sobrecarga. Eu preciso incluir a tecnologia dentro do meu dia a dia para facilitar a minha vida. Uma vez que esse já é um ponto de atenção na rotina do professor, o objetivo da IA, ela acaba sendo aliar e otimizar o meu tempo, facilitando o meu planejamento. E para isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas orientações práticas que podem ser úteis no seu dia a dia enquanto professor. Eu estou abordando professores aqui, mas se você não for professor, for profissional, consultor, apenas é um seguidor, ou for mesmo um aluno, fique atento, porque essas informações também podem ser muito importantes para você, ok? Então, elemento 1. Escolha um momento fixo da semana para explorar a IA. É praticamente fazer a sua agenda de aprendizado ali, né? Em vez de tentar usar a IA todo dia, quando fala, usa todo dia até cansar, cara, em todos os momentos do planejamento, defina um horário curto e recorrente, como 30 minutos nas segundas à tarde ou quintas pela manhã, para testar a ferramenta, revisar planejamento ou adaptar atividades. Isso evita a sensação de urgência constante e ajuda a construir familiaridade de forma gradual. Eu, no vídeo anterior, eu até dei uma dica de ter todo o final da sua aula, mesmo alguns professores não dão aula todos os dias, como eu, por exemplo. Eu dou aula algumas vezes por semana. Então, no final da sua aula, o que você faz? Dica do dia. E tem que procurar essa dica, pesquisar essa dica, elaborar essa dica de uma forma mais adequada para poder compartilhar com os alunos uma dica sobre IA, a dica do dia, o DIA, que é como se fosse uma analogia sobre IA, ali, né, fazendo um acróstico e, ao mesmo tempo, uma analogia. Você te exige fazer essa pesquisa no final das suas aulas e compartilhar esse conhecimento e também saber fazer, né? Porque você não compartilhar algo que você não sabe fazer, então você vai acabar ensinando, então no final da aula colocar ali um momentinho para você compartilhar sobre IA é uma forma também de se organizar para estar sempre se atualizando. O segundo ponto que eu trago aqui para vocês é use a IA para tarefas que consomem tempo, mas não exigem alta personalização. Delegue a IA a geração inicial de rúbricas de avaliação, por exemplo, explicações introdutórias, sugestões de perguntas, ou mesmo esboço de plano de aula. Depois você edita, ajusta, de acordo com o perfil da turma. É que isso te ajuda a liberar tempo, te ajuda a dar aquela ideia inicial, depois você só faz aquela adaptação. E esse é o papel da IA. Isso vai ajudar você a liberar tempo e focar no que só você consegue fazer como professor. Né, que é acompanhar, escutar e reagir às necessidades reais dos estudantes, para não ficar uma aula robotizada, para não ficar uma abordagem robotizada. Você consegue fazer essa personalização, mas usa a IA no sentido de traz a estrutura para mim, depois você se adapta. E eu já fiz isso e muitas vezes eu discordo da IA em quase tudo, eu tiro e eu faço sozinho. Mas ela te dá um norte de como poderia ser feito. Ou outras formas, outras perspectivas. Daqui a pouco ela diz a gente às vezes não tem o tempo de fazer um prompt mais adequado, faz um prompt muito generalista, ela traz algo generalista. Traz um prompt mais adequado e aprofundado, ela traz algo mais adequado e aprofundado. De qualquer forma, a responsabilidade é sua. Não fala que a IA é ruim. Você que não soube fazer um prompt correto. De qualquer forma, muitas vezes, ao invés de ficar perdendo tempo com o prompt, eu perco tempo fazendo a aula, ser mais rápido, enfim. Uma coisa simples. Ok. Se não, acho que cabe ali até essa experiência, esse experimento de estar desenvolvendo e fazendo prompts, de forma que realmente esse prompt te ajude a melhorar você mesmo no desenvolvimento de prompts. Tá? Prompts, para quem não sabe, é o comando que se dá ali para a IA, para que eu consiga extrair informações dela, enfim, para que ela me traga informações da forma que eu solicito.
O prompt é o pedido que você faz para ela quando você escreve. Muitas vezes agora também quando você fala. Às vezes, esses dias atrás, me peguei conversando com o Gemini ali do Google. É interessantíssimo fazer essa experiência também. Ele conversa com você, ele te responde. Às vezes ele dá uma travada, mas ele te responde. Tá. Outro elemento, crie e salve modelos reutilizáveis com apoio de IA. Quando você usa IA, fica gravado lá. Se você vê que aquele modelo foi útil para você, cara, guarda num reservatório de situações. Eu uso o Google Drive, por exemplo, né? Mas a IA para elaborar um roteiro de aula, um checklist de correção, uma matriz de feedback, cara, você salva o modelo do prompt ali, por exemplo, num depositório de prompts, meus prompts aqui no Google Drive. E você reaproveita com algumas mudanças, não tem que pensar tudo de novo. Ah, o que eu pedi aquela vez? Entendeu? Você não precisa começar do zero. Essa economia do tempo que, a longo prazo, vai fazer muito sentido para vocês. Essa economia do tempo que todo mundo está falando tanto, assim. Que um cara que tinha que elaborar um relatório inteiro, ele sobe lá uma planilha e fala, faz o relatório para mim. É essa economia que eu estou falando, sabe? Então, usar a IA ao seu favor e salvar esses prontos para você reutilizar numa plataforma de trabalho é uma forma de vocês fazerem isso na prática. Por isso que eu falo, eu trago as coisas aqui para vocês aplicarem de verdade, na prática. Outro elemento aqui para vocês fazerem, teste e compartilhe com prompts com colegas. Por exemplo, você pode, daqui a pouco você vira referência no negócio. Esse é o resumo. Mas uma forma prática de usar a IA sem complicar a rotina é escolher um prompt, testar em uma atividade, observar como funciona com essa turma. E pode ser até algo mais simples, como pedir ideias para contextualizar um tema ou criar perguntas de revisão. Depois, você compartilha esse prompt com alguns amigos. Esse depositório que eu falei pode ser um lugar compartilhado, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser de diversas formas. Pode ser utilizando o Padlet, fica a dica. De qualquer forma, depois que você compartilha esse prompt com os colegas, ou ao contrário, você usa o prompt de alguém, você pode pedir para os colegas que dividam os prompts que usam com você, que compartilhem com você os prompts que eles usam. Entendeu? E aí você vira ali um repositório de muitos prompts. Tá? Exatamente para facilitar essa vida de quem está utilizando a IA, para a IA ficar cada vez mais essa ferramenta que otimiza o seu tempo, que é para isso que ela serve, certo? Ela foi criada para otimizar o tempo de todos, não só das empresas, o seu também. Viu, professor? Mais uma, integre a IA ao que você já faz, sem reinventar a roda. Se você já usa um formulário de diagnóstico, um roteiro de leitura, ou uma sequência de atividades, experimente utilizar a IA apenas para enriquecer esse material, sugerindo perguntas de aprofundamento, gerando exemplos contextualizados ou adaptando a linguagem. Não preciso reformular tudo para começar a usar a tecnologia com sentido. Tá? Então, você não precisa reinventar a roda. É só colocar dentro da sua rotina coisas que você já ia fazer, coloque aí para ajudar você a fazer o que você já ia fazer. Tá? Próxima, penúltima. Combine a IA e colaboração entre docentes. Já falei aqui, né? Você pode criar um repositório compartilhado, mas participar de pequenos grupos que queiram explorar a IA juntos. Por que não? Grupos de autoformação, de autoaprendizagem. Vocês podem se revezar na criação de atividades, compartilhar experiência, até montar banco de conteúdo adaptado por área e por ano escolar. Isso fortalece a cooperação entre pares e dilui o esforço individual. A grande maioria de vocês conhece a plataforma chamada Kahoot. A plataforma Kahoot é um aplicativo que ajuda você a utilizar a gamificação em sala de aula, utilizando elementos de jogos, os questionários com tempo, musiquinha, prazo, enfim, pequenos badges ali de recompensa. Então, vários elementos de game que você pode utilizar ali na sala de aula com o uso do Kahoot. O Kahoot é muito legal, dá para ser de forma síncrona, assíncrona. Quem não conhece, digita aí Kahoot, K-A-H-O-O-T. .it, se bem me lembro. De qualquer forma, se eu pôr Kahoot aí, já vai aparecer para vocês. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque lá dentro do Kahoot tem um dos bancos, tem um lugar que é banco de aulas que você já deu.
Então, de questionário, de aplicação, tem professor que usa muito, tem professor que usa a versão paga e fica lá o banco. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque é importante que você consiga utilizar o Kahoot em suas aulas. O Kahoot ele traz essa proposta completa de gamificação. É uma forma divertida e interativa de você lidar com os acadêmicos em sala de aula. Eu falo acadêmicos porque a maioria dos meus alunos são de ensino superior, mas eu também dou aula para o EJA, ensino técnico, e todos adoram o Kahoot. E ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Por que eu estou falando? O que o Kahoot tem a ver com a IA? O Kahoot ele tem lá uma parte lá do IA que você consegue trazer. Você não precisa fazer pergunta por pergunta. Você pega um PDF, joga lá nele, ele cospe as perguntas já para fazer o joguinho. Muito legal mesmo. É um jogo de perguntas e respostas, verdadeiro ou falso, ou analise a resposta adequada, assinale a correta, etc. O fato ajuda para fortalecer o conhecimento, para diagnosticar também, pode ser no começo da aula, enfim, você que é o professor, você vai saber como isso vai entrar dentro do seu planejamento. O que eu estou sugerindo é que você use o Kahoot, que é uma forma de você ter colaboração entre docentes. Se você juntar vários docentes que usam Kahoot, vocês podem ter uma plataforma, um depositório de conteúdos ali no Kahoot de várias disciplinas, de várias aulas, enfim. Fica a dica. E para professor também é mais barato, só tem que ver lá os trâmites direitinho, ler lá a plataforma que tem como passo a passo. Último, mas não menos importante, estabeleça limites claros para o uso de IA. Nem tudo precisa ou deve passar por ferramenta de IA. Decida com clareza onde a IA vai ser usada e onde o processo vai ser manual, ou escuta direta, ou improviso do dia a dia, porque tudo isso continua sendo muito eficaz, principalmente para a aprendizagem de vida real, de mundo. Então, estabelecer critérios protege o seu tempo e ajuda a manter o foco no que realmente importa. Porque muitas vezes o aluno só quer saber como fazer uma aplicação simples. Por exemplo, eu também gosto de fazer o que eu já disse, né, que eu fazia com quando eu uso metodologias ativas. Eu aprendi muito utilizando, errando e aprendendo com isso. Por quê? Às vezes você tinha uma interação simples de perguntas e respostas, que era só dizer sim ou não. E aí você quer colocar um aplicativo para dizer sim ou não. E, poxa, quando você está numa atividade, em sala de aula, sim ou não, pode ser levanta a mão quem fez e quem não fez colocar a mão abaixada. Acabou, você não precisa colocar um aplicativo para todo mundo entrar. Não precisa. O legal do aplicativo é porque alguns aplicativos você não precisa colocar o nome, então eu consigo gerar inclusão, mais pessoas participam. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de levantar a mão. Tá? Isso é um ponto. Tá? Isso é bom, você tem que entender o momento ali de usar. Numa abordagem online, a mesma coisa. Você só quer a resposta sim ou não. Quem acha que sim, coloca no chat. E quem acha que não, não precisa responder. Está entendendo? Então, usar a IA é isso. Precisa usar a IA? Questione-se também sobre o uso da IA. Se você conseguiu acompanhar esse vídeo até aqui, provavelmente você entendeu que o uso da IA é muito importante, mas não significa abrir mão da sua autoria como docente. Então, é justamente nesse cenário que se faz ainda mais necessário o olhar crítico, a escutativa e o entendimento da importância da mediação do professor. O professor como mediador da aprendizagem. Tá? Uma das instituições que eu trabalho é o Senai, então eles têm a metodologia Senai, é fantástico. Quem elaborou aquele negócio merece um Oscar. Por quê? Porque é muito completa, muito bem feita, muito bem estruturada, com pedagogos de alto gabarito, assim, o negócio é muito legal mesmo, assim. Eu, sinceramente, eu tinha um outro pensamento sobre o Senai antes de trabalhar lá. Depois que comecei a trabalhar lá, eu falei, caramba, como eles são incríveis. E eu estudei, sou aluno do Senai, então tenho orgulho de ser professor lá hoje. Mas quanto mais eu aprendo sobre a metodologia Senai, mais eu vejo que eu preciso estudar mais e mais e mais e continuar sendo um apreendedor da educação. Então, admiro todos vocês, professores, licenciados e pedagogos de um modo geral, porque eu sei que tem todo um planejamento por trás, tem todo um pensamento pedagógico de intencionalidade, enfim, que é da intencionalidade pedagógica, inclusive, e toda vez que eu
elaboro algum material para compartilhar com vocês, eu aprendo pra caramba. Por quê? Porque eu tento ter muita empatia e entender que você que está aí testando e aprendendo com a IA, para professores principalmente, precisa dessa ajuda. Por isso, a minha ideia aqui sempre de compartilhar conhecimento com vocês, ok? Fica aqui o meu pedido de curta, compartilha com mais professores e para que esse vídeo vá muito longe e nós consigamos ter essa rede colaborativa e estar sempre conversando através aqui. Se tiver algum comentário, alguma pergunta específica, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou atrás para vocês para fazer outro vídeo, faço mais conteúdos, algum tema que vocês queiram, deixa aqui também. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos para vocês, para nós, professores. E se caso você não for professor, for um consultor ou aluno, pessoas da minha rede que também me seguem, me acompanham e gostam dos meus conteúdos, por favor, deixa aqui o joinha, interaja, coloca aqui o seu questionamento, algo que eu deixei de falar, ou como poderia melhorar essa abordagem, meu vídeo, etc., que eu vou fazer o possível para te atender. Ok? Dito isso, Coluna Cerebral, me siga lá nas redes sociais, Fernando Novaes da Silva no LinkedIn e @Fernando The Professor no Instagram. Um forte beijo e até a próxima.